as pessoas estão vivendo mais, estão nascendo menos pessoas, e se uma população ela não cresce, uma população de um país, o país começa a perder habitantes, o que acontece? E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. Será que o pessoal da OTAN ali, eles estão desgostosos com os Estados Unidos? Porque uma coisa é certa, né, Paulo? Uma coisa que o Trump falava pra todo mundo ali, o Trump, todos os outros governos, era que eles investiam pouco militarmente. E todo mundo ficava dependendo ali dos Estados Unidos. E já vi alguns discursos, pode me corrigir também, mas eu já vi alguns discursos do Trump da primeira vez falando que a Europa dependia muito da Rússia. Eles ficaram com aquele discurso verde, ah, não, tem que usar o gás, que é melhor e tal. E não cuidaram dessa parte. Tanto que tinha uma época que eles estavam passando até frio, né? Tava queimando carvão lá pra sobreviver. Então você acha que, tipo, os Estados Unidos tá se afastando da OTAN? Ou é a OTAN que tá se afastando dos Estados Unidos? O que tá É acontecendo? que são coisas É diferentes, mas muita elas coisa? se entrelaçam. O Trump tá certo no que ele estava falando, hoje ele repetiu isso no discurso Ah, ele dele, repetiu também no discurso. falou sobre isso. É, Ele quer ficar jogando na cara agora? não, o discurso do Trump hoje ele foi sui generis, cara. Foi um discurso histórico também. O Trump falou de muitas coisas corretas e falou outras coisas que foram extremamente complicadas. E assim, esse ponto que o Trump falou tá certo. E quando a gente vai olhar, você vai puxar, isso foi o plano da Glasnost e Perestroika da União Soviética, dos anos 80. Falta uma compreensão, muitas vezes as pessoas acham, você vai falar, você já deve ter visto isso, o comunismo acabou com a queda do Muro de Berlim. É uma máxima. Todo mundo fala isso. Cara, o comunismo pulou o Muro de Berlim. É. A Glasnost e Perestroika, ela foi um grande plano arquitetado por meios diplomáticos, por meio da ONU, por meio de diversas instituições, para você avançar com o socialismo. Tava tudo nos livros que o Gorbachev escreveu e lançou a partir de 1985. Eu tenho 9 livros do Gorbachev, tá? Até a pauta ambiental. Aí você pega hoje em dia, as pessoas estão falando, porque o ambientalismo globalista. Não. Cara, a maior parte das pautas que hoje a galera fala que é globalista são as pautas que o Gorbachev arquitetou e jogou pro mundo. E Olha aí. convenceu os caras que tinha grana a aplicar. Veio, boa parte do que a gente tá vendo hoje veio da União Soviética, ideologicamente, bicho. Só que aí não é aquele discurso bolchevique, o comunismo da foice e do martelo, aí as pessoas não ligam lá concreto. É que o cara, ele vai se infiltrando na sociedade, né, Paulo? Exato. Tem uma série que tá passando agora, eu não lembro o nome da série, e basicamente ela fala o que? É a caça, a caçada, gente. É uma série que fala sobre os judeus que sofreram Uhum. muito no Holocausto e as pessoas que fizeram mal pra eles foram pros Estados Unidos como refugiado. E lá nos Estados Unidos eles constituíram famílias, eles constituíram cargos. Então, uma pessoa que trabalhava com Hitler, a pessoa tem um cargo na NASA. Aí é várias pessoas assim que estão. Mas isso aconteceu. Então, é uma ficção, a Não, isso caçada. aconteceu. E Isso aí aconteceu. os judeus estão atrás desse tipo de pessoa. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, tecnologia, muito da tecnologia ficou na mão dos soviéticos e os cérebros ficaram na mão dos Estados Unidos. Mas eles já foram falando que eram refugiados e. Alguns sim, e alguns eram mesmos. Por exemplo, o Albert Einstein. Ele é judeu. Um dos maiores gênios da nossa história é o Einstein. Cara, você vai estudar algumas coisas de astronomia. Eu gosto por curiosidade, hobby, né? Cara, tem cálculos e previsões que o Einstein fez com papel e caneta que estão sendo comprovadas hoje com supercomputadores quânticos. Caraca. É um negócio assim absurdo o Einstein, cara. É um negócio absurdo o Albert Einstein. E ele foi para os Estados Unidos fugindo já. Ele percebeu para onde que o nazismo ia levar a Alemanha e ele fugiu. E aí ele vai para os Estados Unidos. E o Einstein, ele não foi uma pessoa que tinha uma voz ativa no projeto da bomba atômica, No Oppenheimer lá, né, né? o Oppenheimer. Mas ele foi quem convenceu, por exemplo, o Roosevelt que os alemães estariam trabalhando em um processo igual aquele e
assinatura dele numa carta para o Roosevelt foi o que possibilitou o governo americano falar: Investir opa, peraí, pesado, peraí, é o Einstein que está falando, então vamos dar ouvido aqui. Talvez o pessoal, o outro corpo científico não tivesse tido a voz, o investimento, não tivesse tido Notoriedade, a né? notoriedade sem o endosso do Einstein. Caramba, então praticamente a bomba só surgiu por conta do Einstein. Assim, o projeto, né? A gente O pode projeto dizer, né? teve um endosso científico dele no sentido de: olha, o que esses caras estão falando é verdade. E se você não fizer, você vai ficar pra trás. Tem essa carta do Einstein pro Roosevelt, né? E foram vários cientistas. Mas isso significa que esses cientistas eram nazistas? Não. Sim. Entende? Tem que tomar um cuidado com isso. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. É um outro erro que eu vejo que as pessoas cometem muito hoje em dia. Por exemplo, fala assim: os europeus globalistas. Peraí, quem? Tá falando de quem? Do Macron, da von der Leyen? Beleza, mas você já foi lá no sul da França? Você foi lá na Sicília falar com o Mamma Mia globalista? Você foi falar com o fazendeiro holandês que está sendo sufocado? Com os britânicos que estão fazendo um levante pela glória da bandeira britânica? Sabe? Os alemães que estão se levantando contra a burocracia que está por aí. Então, assim, você fala: a Europa, os europeus woke. Peraí, então o brasileiro é tudo petista, bandido e safado porque o Lula é presidente daqui? Então, assim, a ideologia, ela tem que ser olhada com muito cuidado. A ideologia é um vestido de ideia para você alcançar lugares na política. E muitas vezes as pessoas se deixam levar pelo discurso. E fazem essas simplificações e enquadramentos que são extremamente perigosos. A Europa é um país que tem... é um continente que tem berço civilizacional. Nós temos ligações umbilicais com a história europeia. E, por exemplo, hoje o Trump falou uma coisa muito correta. A Europa precisa resgatar sua glória. A Europa hoje tem lugares que são irreconhecíveis. Mas existem muitos movimentos dentro da Europa e muitos países que estão trabalhando nesse ressurgimento europeu. Ô, Paulo, é verdade que dentro da Europa tem países ali que os imigrantes têm mais direitos do que as pessoas que moram lá, ou é mentira? Falácia. Não é... É um meio termo disso. Depende, né? Depende, do porque local, assim, né? o que acontece? Por que a gente tem essa questão migratória, que é um câncer para a Europa? Tá? Vamos estabelecer isso aqui desde o princípio. É um câncer para a Europa isso. Nossa, Paulo, você está falando que imigrante é um câncer? Não. Não o tipo de imigrante. Eu estou falando os motivos e o que está acontecendo, a situação. Não estou julgando individualmente cada ser humano, tá? Uma das crises que nós vamos passar no mundo, além dessa que nós estamos comentando aqui hoje, Luan, é a crise da densidade demográfica. Todos os países, até o final do século XXI, perderão população. Só 2 países não têm essa projeção: Índia e Nigéria. Índia e Nigéria? Índia e Nigéria. Tanto que a Nigéria vai ser uma das economias com maior crescimento até o final desse século. E os países que são muçulmanos? Então, Também tá tendo queda? também. Caraca. Também. Mesmo com a fertilidade, o pessoal, tudo. E qual que é o grande problema? A tecnologia e a medicina ela tá avançando, as pessoas estão vivendo mais. Se você pegar 100 anos atrás, a expectativa de vida era 60 anos. Olha como isso foi aumentando, a gente está chegando a 80 pessoas. Já não é incomum você ver pessoas de 90 anos, 95 Antigamente, quando anos. você via, nossa, o cara ele tem 70 anos. O quê, velho? Então... Hoje em dia, não. O cara 70 anos, o cara tá correndo ali. o cara morre. Pô, seu avô morreu assim, quantos anos tinha? 72. Nossa, tão novo. Tão novo. Pior que é assim mesmo. Né? Então... o que está acontecendo? Existe uma cultura que foi criada na cabeça das pessoas. O feminismo é uma ideologia muito nociva nesse sentido. Queda na densidade populacional do mundo passa muito pelo feminismo, tá? É um outro câncer ideológico, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui agora.
E o que acontece? As pessoas estão vivendo mais, estão nascendo menos pessoas, e se uma população ela não cresce, uma população de um país, o país começa a perder habitantes, o que acontece? Esse país enfraquece em todos os níveis. O país enfraquece economicamente, ele enfraquece no ponto de vista de talentos, de crescimento, de força interna. Quando eu falo força, não é militar, é em tecnologia, é em descobertas, é em tudo. E esse país também, ele vai enfraquecer porque a pirâmide da densidade populacional irá consumir o país por dentro. A França está passando por isso, o Brasil está passando por isso, os Estados Unidos está passando por isso. A Rússia não está passando porque eles estão matando boa parte da população jovem, mas eles terão esse problema por quê? Porque quem está ficando está fugindo. Então, por exemplo, no Brasil, no censo de 2022, a expectativa é que nós teríamos 220 milhões de brasileiros. O último censo, que foi de 2000 e meados dos anos 2000, era 207 mil brasileiros, e nós, no censo de 2022, era para estarmos em 220. Qual foi a surpresa? 202. O Brasil diminuiu 5 milhões de pessoas. Está nascendo menos criança, a população está ficando mais velha. E o que acontece? A tecnologia está emancipando as pessoas economicamente do Estado. As pessoas estão empreendendo mais, trabalhando por conta. Olha a revolução dos aplicativos, por exemplo. E o que está fazendo? Que a previdência dos países quebre. Só que a previdência é uma grande pirâmide. Como é que você vai sustentar a população de idade? Não tem como. Você pega, por exemplo, o que o PT está fazendo no Brasil, dando luz de graça, entre aspas, gás de graça. E minha conta é quase 800 reais minha conta esse mês aí, ó. Eu tô pagando 600 pau na conta esse mês, cara. 600 pau? 600 pau, um absurdo. Minha conta mais do que triplicou. Não é de graça. Não é de graça. As pessoas estão deixando o país, o Brasil vai quebrar. Luan, não vamos citar nome de nada aqui, mas olha a quantidade de pessoas que têm dinheiro, e não tô falando de rico, não, que estão deixando o Brasil. Cada casal, cada família que deixa o Brasil é pelo menos 500 mil reais a menos circulando na economia. Verdade. Cada família que sai é pelo menos 500 Só vai mil saindo, menos. né? Só vai saindo. Os talentos estão deixando o Brasil. Outros países estão enfrentando isso, como Portugal e tudo mais. Então, esse é um problema muito sério do século XXI. E agora eu vou voltar à questão da Europa. Os europeus eles identificaram esse problema. E aí o governo francês e alemão, eles tiveram uma ideia maravilhosa. Olha, nós precisamos então trazer força de trabalho. E olha só a experiência que nós tivemos nas Américas nos séculos passados. Olha o Brasil. O Brasil é um país formado por imigrantes. O México, em partes. Os Estados Unidos, então. O Canadá. Cada um com suas peculiaridades. Mas vamos pegar aqui o caso do Brasil. O Brasil, você não tem o que é o brasileiro, cara? Você não consegue definir. Não, consegue Porque não consegue, cara. O brasileiro, você tem aqui... Você vai em São Paulo, é italiano. E japonês. Você vai no sul, é alemão. Sabe? Você vai lá no Nordeste, é holandês. Verdade. Então, assim, isso sem contar a nossa herança africana, dos negros, os indígenas e tantas coisas. E os europeus acharam que dava para emular isso. Só que eles tiveram a grande ideia, não, tá tendo a Primavera Árabe, muitos refugiados. Qual que era o discurso da Merkel, do Hollande, que era o presidente francês? Não, esses refugiados serão os nossos futuros arquitetos, engenheiros, médicos, e nós vamos investir aqui para que eles consigam se restabelecer e eles serão assimilados pela nossa cultura. Só que o pessoal que fez isso com aquela ideia progressista, esquerdista, né, que a gente está acostumado a ver, vieram com esse discurso e que sentido? Vai dar tudo certo. O mundo sem fronteiras. É a música Imagine, que é uma ode. É uma ode à revolução que nós tivemos ali na Comuna de Paris, né? Escrita pelo Bakunin. A Imagine, cara, é a música do John Lennon, né? Você conhece? Imagine all the people, né? Aquela ali é um ódio à revolução.
Eu tentei isso num livro meu. E quando você vai ver, cara, fracassou miseravelmente. E os países europeus forçaram isso culturalmente na população, através da União Europeia. E tem países ali que sofreram demais com isso, como a Alemanha, como a França, algumas regiões do Reino Unido, Suécia, né? E isso é um flagelo porque quando você pega a Europa, lutou muito no século VI, no século VIII, IX, X, e do século VIII ao século XVI para barrar a invasão islâmica dentro do continente. Península Ibérica, onde está Portugal e a Espanha, ali em cima no Reino de Aragão, que existe até hoje dentro da Espanha, foi aonde os cristãos ficaram represados durante séculos. E a reconquista para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica durou quase 700 anos. Cara, o Brasil tem 500 anos. Caraca. Para pensar, o Reino de Portugal nasce de uma batalha para expulsar Mouro. Então, assim, a Batalha de Ouriques, onde tem o milagre de Ouriques, né? O Dom Afonso Henriques, e ali nasce o Reino de Portugal, e a Espanha e Portugal, ao longo de séculos, de quase 700 anos, vão em batalha, expulsando os mouros, né? Você tem as batalhas, a Batalha do Portão de Viena, onde é a Áustria hoje, que foi a última defesa da Europa para barrar os muçulmanos. Cara, a primeira cruzada de 1060 e poucos, onde tinha acontecido o cisma. Você tem os ortodoxos e os católicos se uniram na Europa para ir combater os mouros que iam derrubar tudo ali onde hoje é a Turquia. Depois eles conseguiram, estão lá até hoje, desde o século XVI. Então, assim, os islâmicos, eles estão tentando tomar a Europa há mais de 1000 anos. E o que as inteligências raras da França e da Alemanha ali, com a mentalidade progressista, e você vai percebendo, você volta na Revolução Francesa que eu tô batendo, você vai voltar nas ideias do socialismo, do comunismo, né? As 3 vertentes que nós tivemos ali, revolucionárias da Revolução Francesa, tudo vai sair dali. Você vai ter o que existindo ali? Essa ideia das fronteiras abertas, que o Bakunin defende, né, no manifesto da Comuna de Paris que ele escreve, mesmo estando na Comuna de Lyon. Então, quando você olha tudo isso em profundidade, deu errado. Porque quem que estava vindo para a Europa? Não eram pessoas que queriam ser médicos, que queriam ser assimilar, viver uma cultura europeia. Não, eles queriam a substituição. Eu vi um vídeo, aí o pessoal fala, mas a Europa... Não, mas está acontecendo dentro dos Estados Unidos também. A gente precisa parar com esse discurso de torcida. Eu vi um vídeo essa semana na Filadélfia, onde na hora da oração tem mais de 300 mesquitas na Filadélfia, cara, ou mais de 80 mesquitas. Bom, o número não importa, mas é um número muito alto, de mesquitas. Os caras simplesmente estenderam o tapetinho no meio da rua e pararam o trânsito para rezar. E se você fizesse alguma coisa lá, era uma agressão. Agressão. Oxe. Entende? Olha, cara, o Mandame, os discursos do Mandame, o novo prefeito de Nova York... É um absurdo aquilo ali. É um absurdo. Então, assim, é fácil xingar o europeu, não sei o que, mas aí... olha lá nos Estados Unidos, no berço do capitalismo, que fizeram. Olha o que tá acontecendo. E aí? E lá? Aí você vai falar, mas e o Brasil? O Brasil também tem, cara. Tá acontecendo lá no norte do país, no Rio de Janeiro. Cara, tem igreja protestante em Morro do Rio de Janeiro que tá virando célula islâmica, bicho. Tá nesse nível. É um problema grande. E é muito fácil apontar o dedo. Europeu, que tem que te fuder. Cara, desculpa, isso é coisa de retardado. E não tá olhando pra... Desculpa, até fico nervoso com isso, mano. Vontade, Paulo. Isso é coisa de retardado, cara. Não olhar os problemas em profundidade. E é culpa, sim, de líderes europeus, cara. E o que tá acontecendo? A população europeia tá se levantando. E tem algumas reações que são perigosas, como a AfD na Alemanha, é perigosa.
Você tem lá o Salvini na Itália, que é um cara duvidoso. Você tem a Le Pen, que é duvidosa. Mas você tem outros nomes, outras pessoas que são boas, estão fazendo o pessoal na Holanda, o pessoal na Polônia, o pessoal na Itália, tem pessoas dentro da França também, dentro da Alemanha, que estão se levantando contra isso. A própria eleição do Friedrich Merz, que é o atual chanceler da Alemanha, e eu não estou dizendo que o Merz é um cara maravilhoso, ele é acima do bem e do mal, e agora a gente tem que olhar para ele tudo lindo, não. Mas o que levou o Merz a ser eleito? A Alemanha precisa se rearmar de novo. A Alemanha precisa estabelecer regras de fronteira contra a imigração, fechar a torneira de investimento indiscriminado para imigrante. Os países europeus tardiamente acordaram, mas se você pega do ponto de vista histórico, foi rápido até. Só que Mas até esse rápido já esse aconteceu muita rápido coisa. já aconteceu muita coisa, vai custar muito caro. Não só para a Europa, para os Estados Unidos também e para o Brasil também. Até pro Brasil vai sobrar? Não, já está sobrando. Se a gente pega, por exemplo, o que os jihadistas fizeram dentro do Foro de São Paulo, aqui no continente, olha o envolvimento do Maduro com Hamas, com Hezbollah, Tríplice Fronteira, esses caras envolvidos com as facções criminosas aqui dentro do Brasil. Já está custando. Só que é fácil usar isso para um discurso ideológico e não olhar a realidade. E falar que a culpa é do europeu woke. Aí o nego fala, mas o PH passa pano para o europeu. Não, eu sou prático, olha a realidade. Fizeram um monte de merda. Só que quando você pega 20 anos dentro de um espectro histórico, não é nada, cara. É um piscar de olho, é um grão de areia. Mas esses 20 anos vai custar caro para a Europa. E vai custar caro também para os Estados Unidos. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.